Roberto Campos Neto começou agora, nesse momento, a falar. Deixa a gente dar um giro rápido lá para a gente ouvir exatamente o que o presidente do Banco Central está falando nesse momento. E daqui a pouco a gente volta, então, com a Rafaela Vitória. Vamos ouvi-lo. Então, como de praxe, nós vamos falar aqui sobre a parte da condução de política monetária. Em sua reunião de número 241, que se deu no dia 21 e 22 de setembro, considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 6,25% ao ano. O comitê entende que essa decisão reflete o seu cenário básico e um balanço de riscos de variância maior do que é usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para as metas no horizonte relevante, que inclui o ano calendário de 2022 em grau menor de 2023. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento de pleno emprego. O Copom considera que, no atual estágio do ciclo de elevação de juros, esse ritmo de ajuste é o mais adequado para garantir a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante e, simultaneamente, permitir que o comitê obtenha mais informações sobre o estado da economia e o grau de persistência dos choques. Neste momento, o cenário básico e o balanço de riscos do Copom indicam ser apropriado que o ciclo de aperto monetário avance no território contracionista. Para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste de mesma magnitude. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta de inflação e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária. Eu vou aproveitar a oportunidade, sempre em linha com o nosso objetivo de ter uma comunicação mais fluida e mais transparente, e fazer aqui alguns esclarecimentos sobre algumas dúvidas recentes. Dois esclarecimentos. O primeiro é dizer que o termo usado na ata, o termo significativamente usado na ata, se refere ao nível da Selic final. Então, só para esclarecer isso. E o segundo, sobre também alguns questionamentos que houveram, é que quando mencionamos que a política monetária já estava em território contracionista, nos referíamos ao seguinte exercício. No dia do Copom, olhamos a Selic Focus de 1 ano contra o IPCA de 1 ano e comparamos com a taxa neutra de 3%. Obrigado. Tá aí a fala, então, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu quero voltar rapidinho com a Rafaela, antes de me despedir dela, só para a gente fazer aí uma análise dessa última fala aí do Roberto Campos Neto. Não veio nada diferente do que foi falado na última reunião, né, Rafa? Ele sinalizando aí, ele só explicou que aquele termo usado na ata, consideravelmente contracionista, se refere à Selic final. Queria que você comentasse aí um pouquinho sobre a fala do presidente do Banco Central, por favor. É uma fala importante, né, que ele vem, é um pouco repetitiva, mas é importante essa repetição, né? Ele reforça essa mensagem do ritmo de alta, né? O ritmo de alta é um ritmo que o Banco Central estabeleceu e ele não quer fazer novas alterações e novas surpresas, né? Isso não é bom para o mercado, a gente sabe disso, né? A política monetária, ele esse box também no relatório de inflação, a política monetária ela vai ter mais efeito quanto mais credibilidade ela tiver, né? Então, é muito importante o Banco Central manter essa credibilidade, e para manter essa credibilidade é importante consistência, né? Não ficar mudando muito com surpresa entre as comunicações e as atitudes, né? Então, eu acho que nas últimas semanas a gente viu essa mudança aí do Banco Central, reforçando os próximos passos, né? Enfim, dados de alta frequência não vão impactar a trajetória e o plano que o Banco Central está embarcando. Mas, por outro lado, ele reforça que, apesar dele subir só né? Para alguns, pode ser pouco, ele vai para um nível contracionista, né? Então, mercado, não se preocupe, né? A gente não está sendo dovish aqui, subindo só né? É um ritmo adequado, considerando as incertezas, mas a gente vai até onde precisar ir, né? Um nível bem contracionista.
nossa opinião aqui, Paulo, o 8,25 até o final do ano já é um nível bem contracionista, né? O Banco Central tem uma projeção de inflação de 3,70 para 2022. A nossa está aí próxima de 4, mas caindo para 3 já em 2023. Então, quando você tem um cenário olhando para frente de inflação, né, que vai para 4, 3,5, uma taxa de juros de 8,25 é uma taxa muito elevada. Então, a gente interpreta esse comunicado dessa maneira. 8,25 já é bem alto e bem suficiente aí para ter inflação na meta. E eu vou lembrar aqui, para quem está nos assistindo, né, que hoje a gente coloca ali, às vezes, na planilha 8, 9, 10, não, vai ter que subir os juros para sempre. Em 2018, 6,5 já era alto, né? A gente tinha taxa de Selic a 6,5 em 2019, economia estava patinando ali, crescendo 1% ao ano, com inflação abaixo da meta, né, por volta de 3, e o Banco Central teve que reduzir a taxa até 4,5. Então, juros de 6,5 podem ser uns juros já bem contracionistas, né? Recentemente a gente viu esse cenário. Então, não vamos descartar aí que juros acima de 6, a gente já está num patamar contracionista para uma meta de inflação, né, de longo prazo que é de 3. A gente tem essa discussão aí do que é taxa neutra, esse é um ótimo debate para ter, quem sabe aí numa próxima oportunidade. Hoje a gente tem uma estimativa de taxa neutra de 3, eu acho taxa neutra no Brasil é até abaixo disso, considerando um cenário externo aí, que taxas de juros ainda são negativas, nossa taxa de juros neutra aí para uma Selic pode estar muito bem aí mais próxima de 2, 2,5. Então, a gente precisa estar atento, né, que uma Selic a 8,25, a gente já poderia considerar significativamente contracionista aí para a nossa economia, né, que tem um potencial de crescimento tão baixo, né? Então, não é uma economia pujante crescendo de maneira muito forte. Então, 8% de juros já é uma taxa bastante elevada e deve ser suficiente aí para trazer a inflação de volta para a meta ao longo de 2022, indo até 2023.